criolipólise inteligente. Como que os ativos vão elevar os seus resultados dentro da sua estética? Muito prazer, eu sou a doutora Leila Maziero, biomédica esteta, já estou no mercado há mais de 10 anos e fui pioneira em trazer a criolipólise de placas aqui na minha região. Também sou speaker da Oficial, assim como da Medical Sun, entre outros nomes da área da estética. Então vamos iniciar aqui falando, afinal de contas, o que é a criolipólise, né? Criolipólise é um procedimento não invasivo, onde nós vamos realizar aí o congelamento das células de gordura. Só que esse congelamento de células de gordura requer aí algumas atenções antes de realizar, assim como a escolha correta dos ativos para potencializar o seu resultado, facilitando assim uma entrega superior. Além disso, nós temos também no mercado alguns ativos e alguns nutracêuticos que também vão potencializar. Então, se você ainda é daquele time que pensa que é só chegar e congelar o seu paciente, muito prazer, e você está no lugar certo, porque agora você vai aprender a fazer um congelamento inteligente. Para que você realize esse congelamento inteligente, nós precisamos realizar uma boa anamnese, uma boa avaliação do paciente e, claro, a grande maioria chega inflamado no nosso consultório. E como desinflamar esse paciente antes de realizar outro processo inflamatório? Sim, a criolipólise ela vai realizar aí um processo inflamatório localizado. Porém, se o seu paciente está com o corpo inflamado, o seu resultado não vai aparecer. Então, tá aí alguns erros que a gente encontra dentro do mercado. As pessoas entregam todo o resultado apenas na tecnologia, sem saber que precisa realizar um preparo e até mesmo escolher corretamente os ativos que vai ser utilizado antes e depois do procedimento. Tudo isso são segredos para que você realize aí uma criolipólise inteligente. Então, se o seu paciente chegou no consultório e está inflamado, daqui a pouquinho você vai descobrir quais ativos vão ser fundamentais para o seu resultado. Além disso, a criolipólise ela vai realizar aqui um resfriamento seletivo. Como eu expliquei antes, esse congelamento ele não é no corpo inteiro. Esse processo inflamatório também não é no corpo inteiro. Ele vai ser localizado. As células de gordura elas são mais sensíveis ao frio. Por isso que a gente tem aí a morte programada, né? A famosa apoptose. Porque nós vamos criar ali cristalização lipídica no local. Então, nós vamos realizar que dentro desses adipócitos vai acontecer essa cristalização, fazendo com que o seu corpo entenda aquela célula de gordura como um corpo estranho. E ali sim vai iniciar o processo de eliminação. Esse processo, ele demora em torno de 90 dias para ser finalizado. Porém, antes desses 90 dias, nós vamos ter sim alguns fundamentos, nós vamos ter alguns passos para que você possa potencializar essa entrega. E quando você entende de cosmético, quando você entende o momento correto de entrar com os produtos, aí que vem o resultado que de 90 dias em até 30 que a gente consegue. A resposta inflamatória desse local, né, o corpo ele vai ativar os macrófagos que vão remover as células de gorduras danificadas. O que a gente costuma falar para o paciente? É uma lesão, né, dentro dessa gordura. Então, ela vai ser congelada, ela vai ser cristalizada e ela automaticamente ela foi lesionada. E é ali que acontece, então, todo esse processo de fagocitose. Uma forma mais simples aí da gente entender é, machucou aquela célula de gordura, o seu corpo entendeu ele como um corpo estranho e vai começar aquele processo de eliminação. Só que isso não acontece da noite para o dia. Isso leva-se um tempo, ele tem um caminho, ele é quebrado em micropartículas, ele cai na nossa corrente sanguínea. Meu Deus, caiu na corrente sanguínea, vai entupir minhas veias. Calma, não é assim. Isso é um processo natural que ocorre até mesmo quando você faz uma dieta, uma atividade física. Ele é quebrado em micropartículas e vai ser eliminado, fagocitado. Quando a gente fala fagocitar, para algumas pessoas é um termo mais simples de entender. Então eu vou falar de uma forma um pouquinho mais simples para que outras pessoas possam compreender. Então o seu corpo ele vai comer, ele vai fagocitar essa célula que foi cristalizada, quebrada em micropartículas e levada ali para ser eliminada, tá bom?
A redução, ela vai ser gradual, como eu expliquei. Vai começar aí todo esse processo nas próximas semanas. Então, nós vamos ter ali um processo inflamatório localizado, nós vamos ter um processo de esvaziamento, né, daquele local onde nós realizamos o congelamento. Por isso que não é aquele efeito imediato. Em alguns casos, a gente vê alguns resultados mais rápidos, mas nada mais é do que um efeito por conta do frio, né? E aí dá aquela impressão de que você já reduziu aquela gordura. Na verdade, nós quebramos essa gordura, cristalizamos e tivemos ali uma redução momentânea. Todo esse processo fisiológico, ele demora aí até 90 dias. Óbvio que nas semanas seguintes, com a escolha correta dos ativos, você consegue potencializar esse resultado e trazer mais conforto para o seu paciente. Porque em alguns casos, alguns pacientes vão apresentar ali, por conta da sua questão inflamatória, que isso é individual, nós vamos ter pacientes que estão mais inflamados, assim como tem pacientes que não vão estar tão inflamados. Então, essa resposta pós-crio vai ser também muito diferente de paciente para paciente. Alguns vão apresentar um inchaço muito maior, outros não, mas esse inchaço é controlado e é esperado também no pós-crio. Hoje no mercado nós temos diversos tipos de equipamentos. Como fazer a escolha correta? Será que é o equipamento que vai te entregar um resultado melhor ou não? Eu, como speaker de diversas marcas, trabalho com criolipólise há mais de 10 anos, principalmente a crio de placas, eu posso falar com total certeza. Não é o equipamento que vai fazer com que você entregue esse resultado. Vai ser a técnica e a escolha correta, tanto de ativos como de nutracêuticos para ser utilizado. Então, por isso, não se preocupe, não importa a tecnologia que você tem, seja ela de sucção, seja ela de placas, você vai conseguir entregar um resultado, desde que você seja um profissional habilitado, procurou fazer um curso, uma formação. E claro, né, se você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você procurou e é um profissional diferenciado, porque não é a tecnologia que vai fazer o sucesso total da sua criolipólise. Eu posso assinar embaixo. Eu tenho muitos alunos que têm equipamentos fantásticos, melhores até que os meus, mas não conseguem entregar um resultado. Porque ele não soube escolher não só a tecnologia, né? Nesse caso ele tem uma tecnologia muito boa, mas ele não soube escolher os ativos que iam acompanhar ele dentro desse processo. Ele não soube escolher qual cosmético utilizar, ele não soube escolher qual nutracêutico indicar para o seu paciente. Às vezes a gente faz algum curso e olha aquele resultado incrível do professor e muitos professores, infelizmente, não passam esses detalhes. Eles falam que é a marca, que é o equipamento, e aí você vai lá e gasta horrores comprando outra tecnologia e descobre que não era tecnologia. Era simplesmente fazer uma boa anamnese do seu paciente, indicar um dermocosmético, indicar ali um ativo correto para desinflamar e preparar esse organismo para a criolipólise. E principalmente o que fazer depois. Que creme? Será que é qualquer creme que a gente vai passar? A gente tem que entender o que está acontecendo ali dentro, o que aconteceu com essa célula, para onde ela vai e o que eu posso fazer para potencializar esse resultado. Então eu te afirmo, não é a tecnologia, é um conjunto de fatores. Você precisa saber o começo, meio e fim para entregar aí um resultado satisfatório para o seu paciente. Outra coisa, a criolipólise, ela tem um controle de temperatura controlada. Então, tem alguns equipamentos que vão aí chegar até menos 15, tem equipamento que vai chegar a menos 5. E como eu disse, não é isso que vai diferenciar. Isso vai mudar o tempo de aplicação da sua crio no dia. Sim, é isso que ele vai influenciar. Mas no resultado final, não é isso que vai influenciar. Afinal de contas, a partir de menos 5 graus, nós já vamos aí promover a morte programada de células de gordura. O número de aplicadores da sua tecnologia também vai de acordo com a marca e o modelo que você escolheu aí para o seu espaço. E repito, não vai ser a tecnologia que vai influenciar no seu resultado final. Ela vai apenas interferir no tempo de aplicação no dia, tá? Temos ainda no mercado e muitos profissionais que utilizam a criolipólise de sucção. O que acontece? Se é o seu caso e você tem ainda a criolipólise de sucção, é um tipo de tecnologia que você vai demorar um pouquinho mais para finalizar e realizar esse processo.
e o seu paciente também vai sentir um pouquinho mais de desconforto. Diferente da crio de placas, que eu consigo trabalhar uma região muito maior, com muito mais conforto para o meu paciente. Principalmente assim que a gente retira essa tecnologia, e vocês vão ver isso na prática daqui a pouquinho. Os resultados esperados com a criolipólise é uma redução de 20 a 30% de células de gordura no local congelado, tá? Então, a área a ser tratada, ela vai ter uma melhora do contorno corporal, então a gente consegue lapidar. Às vezes, mesmo que aquele paciente ele tá mais magrinho, mas a gente tem aquela gordura localizada, nós conseguimos trabalhar. Assim como existem diversas formas de trabalhar com a criolipólise, redução de gordura é o mais conhecido. Mas nós já temos aí no mercado outras formas de trabalhar com a crio, assim como essas associações com a tecnologia, cosmético e nutracêutico, tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo. É a mesma coisa o que eu posso fazer com a criolipólise. Além de reduzir gordura, você consegue também fazer tratamentos de celulite, de flacidez, de lipedema e tratamentos faciais. E agora também tem o processo de emagrecimento com a criolipólise. Mas tudo isso tem técnicas para ser realizados. E claro, tudo isso associado com uma boa tecnologia, com um bom ativo e com o nutracêutico correto para cada procedimento. Porque a gente vai precisar utilizar isso antes, durante e depois do processo, que é isso que vai te entregar resultado de fato aí na sua clínica, tá? Os resultados, eles são naturais e visíveis ali entre 8 e 12 semanas, sendo que o seu pico final é em até 90 dias. Isso a gente sempre tem que deixar claro também para o paciente, porque como eu comentei, a gente vai ter pacientes que estão mais ou menos inflamados. Então essa resposta final, ela tem que aguardar aí esse processo de 90 dias. Em alguns vai se apresentar muito mais rápido nas próximas semanas. Em outros vai precisar finalizar todo esse ciclo para de fato ele conseguir visualizar o seu resultado final. Alguns efeitos transitórios, né, durante o processo de crio, como eu já havia comentado, que é esperado um inchaço, mas um inchaço moderado e que nós conseguimos fazer esse controle com os ativos nas sessões de pós-crio, com os próprios nutracêuticos que nós vamos indicar corretamente para cada caso e cada paciente, assim como um pouco de sensibilidade ao local, por isso tem que tomar muito cuidado com a massagem final, que nós vamos ver isso também na prática daqui a pouquinho. E hematomas, gente, a crio de placas, ela não vai causar hematoma no seu paciente, só a crio de sucção, que é esperado aí um pouquinho de hematoma no local, um roxo, né, em alguns casos, mas a crio de placas, o máximo que ela vai fazer ali no local é aquela vermelhidão por falta de oxigenação no tecido, no local, naquele momento, mas que logo já retorna à coloração normal. O pós-imediato, fiz a minha criolipólise, retirei ali a minha placa, o que eu tenho que fazer nesse momento? Nesse momento tem que se tomar muito cuidado. Por quê? E a gente vê aí, né, alguns profissionais ensinando para fazer aquela massagem vigorosa. Mas nós já temos artigos, já não, né? Já tem artigos aí há muito tempo mostrando que você pode causar danos ao tecido ao realizar uma massagem vigorosa naquele local. Afinal de contas, ela já está sensível, ela está faltando oxigenação naquele local. E se você fizer movimentações e massagem muito vigorosa, você vai fazer rompimentos de membrana. Você pode causar hematoma, sim, no seu paciente, pode causar até mesmo estrias no seu paciente, fibrose, tudo isso por realizar essa massagem vigorosa logo ao final. Então, não é recomendada uma massagem vigorosa, mas uma massagem lenta. O próprio calor das suas mãos já vai fazer com que volte a oxigenação nesse local. Esse tato, esse toque é fundamental, mas nunca, jamais massagem vigorosa, porque você vai causar aí rompimento de membrana, você vai causar algum tipo de lesão no seu paciente. Ai, Leila, mas eu sempre fiz e nunca aconteceu isso. Que bom, eu costumo falar que quando a gente não sabe, né, dos danos que pode causar, Deus protege. Depois que você tem o conhecimento, aí já vai ficar por sua conta e risco. Por isso que você está aqui aprendendo e levando mais conhecimento. Porque a gente sempre tem o que aprender, né? Não existe essa frase de já sei tudo.
A gente sempre tem que estar em constante aprendizado, porque sempre tem algum detalhe que a gente deixa escapar e agora você está levando esse conhecimento aí para a sua clínica. Então, a gente vai iniciar essa massagem lenta, nós também vamos verificar isso daqui a pouquinho no momento da aula prática, assim que a gente retirar essa placa, vocês vão ver como que fica o tecido e como que é feita essa movimentação e se eu posso ou não usar algum ativo naquele momento. Protocolos associados. Então, o que nós podemos associar de protocolo junto com a nossa criolipólise, tanto antes como depois? Eu recomendo aqui, na parte de recursos manuais, a drenagem linfática. Você já ouviu aquele termo que, nossa, fui fazer criolipólise e eu senti uma dor no local, meu paciente reclamou de muita dor quando estava realizando a crio. Agora você vai descobrir um dos motivos que esse paciente sentiu esse desconforto. Por quê? Criolipólise, gente, não é para sentir dor. Se o seu paciente está sentindo dor no momento de realizar a criolipólise, que eu sei que assim, praticamente 70% das minhas alunas me relatam que o seu paciente sentiu dor ao realizar a criolipólise. Por que ele sentiu esse desconforto? Lembra que eu comentei que um paciente geralmente chega na nossa clínica com muita inflamação? Ele está inflamado, ele está com muita retenção. Antes de eu congelar essa gordura, aquela placa naquele local, ela vai congelar o quê? Líquidos. Essa dor que o seu paciente está sentindo é por conta dessa retenção. Então, sim, é muito recomendado que a gente faça aí, antes de realizar essa crio, uma drenagem linfática. Mas antes quando? Antes quanto? Uma semana antes, 2 a 3 dias antes de realizar essa crio, é indicado que você faça aí essa drenagem linfática no seu paciente. E se você fizer ainda a associação com o nosso selo chá, aí o resultado vai ser ainda mais superior. Eu gosto sempre de indicar para os meus pacientes, quando vão iniciar aí um processo de criolipólise, já começar a tomar selo chá, porque ele vai ajudar muito nessa questão dos radicais livres, de retenção, de inflamação no corpo. Então eu acho ele bem completo para trabalhar dentro do protocolo de crio. Se for o caso, você já pode vender aí a sua crio já incluso com o selo chá. Ou você só faz a indicação para o seu paciente. Eu costumo já fazer essa venda, né? Não digo que é uma venda casada, mas eu já costumo oferecer essa crio, eu pergunto para ele no dia da avaliação, se ele quer já colocar junto com o seu protocolo, ele já passa o cartão ali, tudo junto, e ele já começa o seu procedimento já com o seu selo chá. Outros recursos terapêuticos que a gente pode utilizar, que é o ultrassom. Seja ele ultrassom de alta potência, ultrassom de baixa potência, o ultrassom ele é muito recomendado na sessão de pré e pós-crio. Por que a gente vai trabalhar, então, com ultrassom antes de realizar a criolipólise? Então, eu já entendi que se eu eliminar aqueles líquidos antes, eu vou eliminar também a questão do meu paciente sentir dor antes de realizar a crio. E se em outra sessão ainda eu realizar o processo de ultrassom, eu já vou estar quebrando em micro pedacinhos, a gente já vai estar criando espaços, né? Porque quando a gente passa o ultrassom, ele faz aquela vibração mecânica, criando espaços entre essas gorduras e facilitando a quebra e a sua eliminação. Então, quando eu for congelar, eu já vou conseguir fazer uma seleção maior e melhor de células de gordura. Ou seja, um paciente que não fez uma drenagem linfática antes, um paciente que não utilizou um ultrassom para facilitar e já iniciar essa quebra de gordura, o resultado vai ser completamente diferente de um paciente que só chega na sua clínica e faz o congelamento e ainda corre esse risco de sentir dor e nem conseguir finalizar aí o processo de criolipólise. Outra coisa, nós não precisamos passar nenhuma dieta para esse paciente antes de realizar ou depois de realizar a criolipólise, mas é óbvio que eu vou fazer as indicações pelo menos durante esse processo do tratamento. O que é indicado durante esse processo? É claro, mudar um pouco a sua alimentação, tomar cuidado com as suas atividades físicas, fazer ali regularmente atividade física, mas na atividade física tomar bastante cuidado para não fazer só a parte de aeróbico. A gente precisa entrar também com a parte de musculação, porque eu preciso fazer essa degradação, né, dessa gordura que nós quebramos também na musculatura. Então eu preciso ali ter um intervalo entre a parte de alimentação, a parte de atividade física com aeróbico e também com a parte de musculação.
E também fazer a indicação de dermocosméticos corretos e dos nutracêuticos durante esse processo de criolipólise. Tudo isso vai ser um conjunto e um resultado lapidado, onde você vai trabalhar com a sua criolipólise de uma forma inteligente. Mas antes da gente realizar a crio, a gente tem que entender que temos indicações e contraindicações. Apesar de ser uma das tecnologias e uma das técnicas mais procuradas dentro do mercado, nós temos que entender que também não vai ser para todo mundo. E aqui está algumas indicações básicas e contraindicações para que você possa trabalhar com a sua criolipólise. Então a indicação, óbvio, que é para gordura localizada. Aonde essa gordura? Tanto no abdômen, flancos, culote, dorso, sabe aquela gordurinha do sutiã, a famosa gordurinha do sutiã? Principalmente com a crio de placas, ela vai ser fundamental. Nós conseguimos trabalhar os braços, interno de coxa, aquela gordurinha ali do joelho, papada, né, submentoniana, com ponteiras específicas, porque vocês vão ver, nós temos tamanhos diferentes de placa para conseguir trabalhar em áreas diferentes aí do seu corpo. Então, basicamente, nós conseguimos trabalhar diversas regiões do corpo. Além disso, nem está aqui na lista, mas eu já vou até falar para vocês, você consegue trabalhar a parte de bananinha, sabe aquela gordurinha ali, ó, abaixo do glúteo? A gente também consegue trabalhar, tá? E pacientes que estão, né, dentro ou próximo ali do IMC, do índice de massa corpórea, então por isso que é muito importante realizar a anamnese e avaliação do seu paciente antes de iniciar aí o processo de criolipólise. E tomar bastante cuidado, vamos agora na parte de contraindicação. Quem que não pode realizar a criolipólise? Então a criolipólise ela é contraindicada para gestante, obviamente, e lactantes, até por conta de alguns ativos que nós vamos trabalhar, por conta desse processo inflamatório que nós vamos causar, mesmo que local. Então, nesse momento, é importante que o paciente, mesmo que está apenas amamentando, eu não faço essa indicação naquele momento. Doenças relacionadas ao frio. Tem alguns pacientes que têm urticária ao frio e ele nem sabe. Mas como saber se o meu paciente tem essa urticária ao frio, Leila, se nem ele sabia naquele momento? Digamos que você começou a fazer a criolipólise do seu paciente, ligou a máquina, colocou a placa, passa-se alguns minutinhos, eu gosto de tirar aquela placa, levantar e dar uma olhada como que está naquele local. Mesmo que o meu paciente falou e relatou que ele não tem, né, ou ele não sabe que tem alergia ao frio, para a gente observar o local. No momento da aula prática, eu vou mostrar para vocês como identificar se aquela vermelhidão no local é normal ou ela está apresentando ali uma alergia ao frio. É muito fácil da gente identificar, porque em torno do local onde nós estamos trabalhando, ela vai ficar um pouco empipocada, vai dar aquela reação alérgica mesmo. É bem fácil de identificar, tá bom? Hérnias no local a ser tratado por conta de desconforto, de dor, né, no seu paciente, então tem que tomar bastante cuidado. Feridas e infecções, independente se é no local onde você está tratando, dependendo do tamanho dessa ferida ou da inflamação que o seu paciente tem, o corpo dele vai ter dificuldade em se recuperar também desse processo inflamatório que você está causando localizado, mas o corpo não vai saber identificar o que é uma doença, um processo inflamatório de uma gripe, por exemplo, do que é um processo ali de criolipólise. Ele só vai reconhecer e vai tentar se recuperar. Então, o resultado do paciente, nesse caso, já vai ficar inferior. Então, tem que aguardar aí passar esse processo inflamatório. Cirurgias recentes, também, dependente se essa cirurgia é ou não no local onde você está realizando, é fundamental o paciente aguardar, ter a liberação médica e aí sim realizar o seu processo de criolipólise. Distúrbios circulatórios, né? Sabe por que distúrbios circulatórios? Lembra que eu falei que a gordura ela vai ser quebrada em micropartículas e ela cai na nossa corrente sanguínea? Para ali sim ter a sua eliminação, que boa parte é na nossa respiração e a outra parte é na musculatura. Agora pensa se eu tenho um paciente que já tem ali a questão de distúrbios circulatórios. Já vai ser mais difícil para ele se recuperar, a gente pode causar algum tipo de lesão, então não é recomendado em pacientes que tenham esses tipos de distúrbios, tá bom? Quem está usando anticoagulantes, diabetes descompensado, perigosíssimo, porque já pensou? Você está realizando a criolipólise no paciente, causou algum tipo de lesão, a pele do diabético é uma pele mais sensível.
Mesmo se esse diabético está controlado, eu vou querer exames. Ele vai ter que me apresentar exames para aí sim eu analisar se eu vou ou não realizar essa crio. Mas descompensada, jamais. Porque se você causar algum tipo de lesão naquele tecido que já vai ficar sensibilizado, o diabético ele não consegue se recuperar, né? Aquela lesão pode ficar aberta, pode causar aí uma intercorrência muito maior. Então tem que tomar muito cuidado nesses casos. A obesidade acentuada, ela não é indicada para esse processo de emagrecimento com crio. Aqui nesse caso, a gente está trabalhando a criolipólise para gordura localizada. A obesidade, ela é o tipo de gordura que ela está no corpo inteiro do seu paciente e a gente já tem que tratar de outra forma, principalmente a nível sistêmico. Então aqui já seria outra técnica e outro procedimento. Então, criolipólise para gordura localizada, que é esse protocolo que nós estamos trabalhando, para o paciente que está com obesidade, ele não vai ser indicado. Então, vamos entender agora a grande mágica, né? Quais associações dermocosméticas e nutracêuticos que nós vamos conseguir trabalhar com a criolipólise, tanto antes como depois. Gente, esse daqui, quando eu passo para as minhas alunas, elas ficam enlouquecidas. Por quê? Como eu dou aula para o pessoal a nível Brasil, elas ficam loucas para que isso aqui chegue logo na clínica e chegue no espaço. O sal amargo. Quem trabalha com criolipólise tem que ter sal amargo na sua clínica. Porque só esfoliar, remover e passar um produto depois ou não, tudo bem, ele até vai remover células mortas, mas o sal amargo, gente, ele tem na sua composição algo que é fundamental para quem trabalha com criolipólise, que é o sulfato de magnésio. Quando nós fazemos ali a esfoliação no local com sal amargo, nós não precisamos remover. Eu posso passar outro ativo em cima e a pele do seu paciente vai absorver todos os ativos que estão ali presentes. Então pensa, você já esfoliou, removeu aquelas células mortas para facilitar a permeação de ativos naquele local, porque é para isso, né? A esfoliação não é para ficar gostosinha, aquela massagem no paciente. A esfoliação, ela tem um papel fundamental, facilitar a permeação de ativos que a gente vai utilizar, fazendo com que a gente tenha um resultado muito melhor. E aí agora pensa, se é um esfoliante que além disso, ele além de facilitar a permeação de outros ativos, ele está promovendo também a permeação de um ativo fundamental que é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio ele vai parar diretamente lá dentro da nossa célula de gordura. E quando eu vou realizar o processo de congelamento, e se eu tenho sulfato de magnésio ali na minha célula de gordura, o meu congelamento ele é superior de uma pessoa que não tem esse componente ali no local. Esse, assim, é um pulo no gato. Sabe aquela foto que a gente vê de antes e depois? Muitas vezes é por conta disso, tá? Esse esfoliante, ele é corporal, então ele vai entrar aqui no processo de pré. O sal amargo, ele é revigorante, ele remove as células mortas, impurezas da pele, ele vai estimular a microcirculação, ele vai preparar o tecido, né, para receber os ativos e ele vai dar essa sensação imediata de renovação. Então, até mesmo naquele processo de você realizar a drenagem linfática do seu paciente, você pode também realizar essa drenagem, faz uma esfoliação. Nesse caso, você pode tanto remover ou simplesmente já vir com um outro ativo, outro produto e promover essa drenagem. Seu resultado vai ser fantástico, vai ser outro. Faz esse teste aí, depois vocês me contam como que foi a diferença de realizar a drenagem linfática convencional e a drenagem linfática depois que vocês fizeram com essa esfoliação com o sal amargo. Além disso, ele tem um rendimento incrível. A gente consegue aí um rendimento de até 80 aplicações. Ele é muito, muito, muito rentável, gente, porque vocês vão conseguir trabalhar com muitos pacientes, ele tem uma rentabilidade muito boa. Então, um dos seus benefícios, né, além de todos esses que eu comentei aqui com vocês, ele vai remover as impurezas, as células mortas, ele vai estimular a microcirculação e preparar a pele para a absorção, né, dos ativos, e ele promove essa sensação de leveza no seu paciente e renovação. Tá? Então, assim, quer trabalhar com crio? O Slim Force Sal Amargo, ele tem que estar aí na sua lista, tá? Lembra que eu comentei que a gente vai passar esse esfoliante e a gente não precisa remover? Se você utilizar, por exemplo, o Slim Force, passei aquele esfoliante, vou borrifar o Slim Force, ele já vai se dissolver e vai ter uma permeação de ativos superior. O Slim Force, ele é um fluido de tratamento corporal que foi desenvolvido para potencializar os resultados
de redução e de celulite. Lembra que eu falei que com a criolipólise a gente também consegue trabalhar e tem protocolo para celulite? Então, por isso aqui a gente está apresentando ativos coringas para que você possa ter no seu espaço e conseguir trabalhar tanto gordura localizada, como também protocolos para celulite. Então, ele não vai ser um produto que você vai usar única e exclusivamente para criolipólise e muito menos único e exclusivamente para gordura localizada. Afinal de contas, eu também vou conseguir aí trabalhar a parte de celulite. Ele atua no metabolismo cutâneo e na ativação da circulação local, tá? Ele vai auxiliar, então, na quebra de gordura e na melhora da textura da pele do seu paciente. Ele é ideal para uso diário e também associado aos tratamentos. Esse fluido, eu também faço indicação para o meu paciente que está em tratamento tanto de celulite ou em protocolo de criolipólise, para que ele leve, tenha um home care e ele leve e faça essa continuidade do tratamento em casa. Então eu faço a indicação desse, que é muito fácil para o paciente carregar e muito fácil para ele passar, e principalmente por conta da sua absorção. Ela é muito rápida. E aqui dentro, né, na composição dele, nós vamos ter a cafeína nano. O que quer dizer essa cafeína nano? Os ativos que nós temos hoje no mercado, eles são ótimos, eles vão ter uma boa absorção, só que quando a gente escuta a palavra nano, ela é nanoencapsulada, ela é uma molécula menor, uma molécula mais leve, então o organismo ele consegue ter ali uma absorção e um aproveitamento muito melhor e muito mais rápido. Então a gente está falando de criolipólise inteligente e ativos inteligentes também, que tem aí que ser rápido. Eu tenho que ter um resultado e uma resposta rápida e boa. Além disso, a indicação dele vai ser para tratamentos corporais e redutores. E olha o rendimento dele, gente, 70 aplicações. Também é um outro produto com uma rentabilidade muito boa. Os seus benefícios, ele vai ter aí uma ação 360, né, na remodelagem do corpo. Ele vai melhorar o aspecto de celulite do seu paciente e vai potencializar os seus resultados estéticos, como eu falei, independente se é com crio ou não. Os resultados com Slim Force Fluido 360 são fantásticos e, além disso, 70 aplicações, né, esse rendimento. O selo chá, que é, assim, o queridinho aqui na clínica, as minhas pacientes ficam enlouquecidas. Eu uso, né, porque quando a gente vai fazer indicação tanto de tratamento como de produto e principalmente de dermocosmético, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não fazer indicação de algo que você não usa, que você não sabe o sabor, que você não sabe o gosto, qual que é a sensação. Eu, além de utilizar esse produto, eu indico para as minhas pacientes, eu faço uso dele na minha clínica, porque de fato ele é um coringa, tanto para gordura, para retenção, para celulite. E o selo chá, o paciente, ele tanto pode tomar com água a temperatura normal, com água gelada, ou também com água quente, para fazer aquele chazinho mesmo. Quando você for fazer a sua pré-crio, já coloca ali naquela sessão, quando o seu paciente chega, já faz um chá, já prepara um chá quentinho para ele, faz a drenagem, oferece esse selo chá aí dentro da sua clínica, até como uma forma para que ele conheça, né, tanto os benefícios como principalmente do sabor, tá? E um dos ativos principais do selo chá é o Regipept, que é uma tecnologia patenteada e que a gente tem um resultado, assim, a absorção é muito mais rápida, tá? Lembra que eu falei que tempo é fundamental? Então não adianta a gente ter qualquer ativo. Eu tenho lá no fluido nanoencapsulado e eu tenho aqui essa tecnologia dentro do selo chá que eu também vou ter uma absorção muito mais rápida, muito mais satisfatória, com resultado muito superior do que outros produtos que não tenham essa tecnologia. Além disso, ele tem um sabor fantástico. Tem cúrcuma, tem extrato de canela e cafeína. Então, assim, ele foi feito de fato para tratar celulite, gordura localizada e retenção. Ele é um mix de ativos que vão te auxiliar dentro do seu protocolo de crio ou de outros procedimentos dentro da sua clínica. Porque ele vai promover aqui uma ação detox, ele contribui para a diminuição do inchaço. Então lembra, se o seu paciente chega na clínica com aquela retenção, com aquele inchaço, e eu já entro com um ativo desse para facilitar e eliminar essa retenção, como que vai ser o seu resultado? Lembra que depois da crio, o que é esperado? Retenção e inchaço no local. Então eu estou oferecendo para ele um ativo onde eu vou trabalhar e fazer esse controle dessa retenção. Além disso, ele tem prioridades antioxidante e anti-inflamatórias.
O que a gente está promovendo? Eu já chego com um paciente que chegou na minha clínica com processo inflamatório, com uma inflamação no seu corpo, eu estou causando uma inflamação no local, então eu vou conseguir tratar o meu paciente antes da crio, durante e pós, tudo isso com o selo chá. Além, claro, que ele melhora a firmeza e a elasticidade da pele do seu paciente. Então, ele já tinha, né, pode ter ali um processo de flacidez naquele local. Além de eu estar reduzindo gordura naquele local, eu já vou estar estimulando um colágeno e impedindo ali que aquele local ele perca aí a sua elasticidade, toda a sua firmeza e tônus. Então, vocês podem observar que é um produto coringa para que você possa trabalhar antes, durante e depois com a sua tecnologia e com o selo chá dentro do seu protocolo. Além de tudo isso que eu falei, eu vou enumerar aqui para vocês alguns dos benefícios do selo chá, porque ele vai ter aqui a parte fundamental de redução de retenção hídrica e do inchaço no corpo do seu paciente. Aí nesse caso ele já não é localizado, ele é no corpo todo do seu paciente. Ele vai favorecer o sistema imunológico do nosso paciente, auxiliar também na eliminação de toxinas, que tudo isso é fundamental, principalmente quando a gente fala em criolipólise, e ele vai melhorar o desempenho físico. Lembra que é indicado o seu paciente realizar ali atividade física durante o processo de crio? Então, esse composto, ele vai auxiliar no desempenho para que ele consiga fazer suas atividades físicas de uma forma muito melhor. Além disso, ele é um coadjuvante, gente, ao tratamento de lipedema, que também eu comentei aqui para vocês, que com a crio a gente vai conseguir fazer protocolo para lipedema. E aqui está um produto que sim, eu faço a indicação para os pacientes que estão em tratamento de lipedema por conta da sua questão hídrica, do inchaço, que é o que a gente tem presente em pacientes que têm lipedema, e a parte do sistema imunológico e de eliminação de toxinas. Outro produto fantástico para você auxiliar dentro do seu processo de criolipólise, que é o nosso maravilhoso Beauty Slim, que também é outro que, assim, eu não sei nem dizer qual dos dois aqui em questão de sabor que é melhor, tá? Esse suplemento alimentar, ele é para quem busca um estilo de vida saudável, equilibrado, que é o que a gente espera, né, quando um paciente está procurando aí um tratamento de criolipólise, redução de medidas e de gordura. Esse é um ativo fundamental para ele utilizar nesse processo. Ele traz a refrescância e o sabor do Pink Lemonade e também ele utiliza a tecnologia RegPept, que também vai associar ao Morosil. Gente, quando a gente fala em processo de emagrecimento, de redução de gordura, de tratamento de lipedema, Morosil, ele tanto em cápsula e aqui no Beauty Slim, já num drink, que ele vai ter uma absorção muito mais rápida, esquece. Mesmo que a gente faça essa indicação com o Beauty Slim, a gente também pode fazer a indicação para que ele possa tomar também em cápsula, tá? Que também tem essa opção. Se ele puder associar os dois, melhor ainda. Ele tem a sinergia que ele vai atuar diretamente dando um suporte para o metabolismo energético, o controle de peso do seu paciente. Então, se ele procurou fazer a criolipólise, ele está querendo fazer esse controle de peso, então sim, ele vai ser muito indicado. E a manutenção de massa muscular. Lembra que eu falei que a gordura ela é quebrada em micropartículas, cai na nossa corrente sanguínea, vai fazer todo aquele processo e ele vai ser eliminado, boa parte da nossa respiração, aumentar, né, na melhora da vascularização, por isso aquele outro ativo também é muito importante. E quando a gente fala em emagrecimento, se o seu paciente tem um percentual de massa magra baixo, ele não consegue emagrecer. Por isso que quando nós começamos a fazer atividade física, e a gente vai lá conversar, né, com o nosso instrutor, ele pergunta qual que é o seu intuito? Emagrecimento. O que ele coloca de treino para você? Ele aumenta a sua respiração e também tem a parte de musculação. Mas por quê? Eu preciso aumentar a minha vascularização, melhorar a minha vascularização, minha respiração, que é onde eu vou ter boa parte da quebra de gordura e eliminação, e no músculo. Então, paciente que tem um percentual de massa magra baixo, um paciente que está entrando na menopausa, principalmente nós mulheres, né, que a partir dos 35 mais ali, massa muscular, ela olha pra gente e fala, tem que ver se eu vou querer, né? E aí você tem aqui um ativo que vai te auxiliar nesse processo, é fundamental. Paciente que não tem massa magra o suficiente, essa massa muscular, ele vai ter dificuldade de perder peso. Então, sim, o Beauty Slim, ele é fundamental para quem está passando por esse processo de emagrecimento. Além disso,
ele também tem antioxidantes que vão auxiliar aí dentro desse processo. Aqui, claro, todos os benefícios que nós temos com o Beauty Slim, que é a manutenção da massa muscular, que, como eu comentei, ela é fundamental. Se você fez lá a avaliação, fez a anamnese do seu paciente, descobriu que naquele momento da bioimpedância ele já acusou que tem uma massa muscular muito baixa, é óbvio que a gente vai precisar fazer a indicação, então, do Beauty Slim. Ele vai auxiliar no processo de emagrecimento de peso, redução de gordura localizada e também vai atuar na parte de celulite por ele ter ativos antioxidantes também. Ele é um potente antioxidante, como eu comentei, então tanto pacientes que estão em processo de redução de gordura, que têm celulite, tratamento de lipedema, também vai ser indicado o Beauty Slim. Além disso, ele tem essa redução da inflamação e resistência insulínica, que é o que a gente vai ter em processos de emagrecimento, na parte de redução de gordura, e pacientes que têm aí a parte de celulite e principalmente, mais uma vez falando, do lipedema. Então aqui deu para você observar que é um ativo, que é um suplemento muito coringa também dentro da sua clínica, mas afinal de contas, qual que é melhor, o Beauty Slim ou o Celuchá? O melhor é fazer essa associação dos dois, tá? A absorção vai ser melhor, você vai ter um resultado muito superior. Então, vai ter aqueles casos que o seu paciente não pode, nesse momento, utilizar os dois. Então, a gente sabe que essas duas tecnologias juntas, elas vão ter aqui, esses dois ativos, esses dois suplementos juntos, vão ter um resultado muito superior. Então, você vai passar isso também para o seu paciente. E aqui está um protocolo, né, para que a gente possa fazer aí antes da nossa crio, que é a antisepsia com fluido de clorexidina, para que a gente possa fazer a higienização do local antes de fazer a nossa esfoliação com sal amargo, o Slim Force sal amargo. Faz a esfoliação e lembrando, não precisa remover esse produto que nós fizemos a esfoliação. Você vai borrifar ali com o fluido 360. E aí a gente tem cafeína, a gente tem muito mais ativos que vai ser absorvido ali no local. Então esses 3 produtos aqui, ó, antes de realizar a sua crio, naqueles processos de pré-crio, eles são fundamentais dentro da sua clínica. E lembra que eu falei, né, da continuidade, do que o seu paciente vai fazer de home care. Então, quais são as indicações de home care para realizar no seu paciente? O fluido 360, como eu comentei, o seu paciente ele vai passar na região onde foi feito esse congelamento, e pode já aproveitar e passar nos braços, nas pernas, no local onde ele tem celulite, e vai fazer o uso disso antes da sua atividade física ou depois. Eu gosto, ele tem mais indicação para fazer a utilização depois da atividade física. Eu gosto de passar antes da minha atividade física e depois. Porque antes, conforme eu vou fazendo a minha atividade física, vou tendo toda aquela questão da vascularização, vou aumentando essa facilidade de permeação desses ativos, eu já estou fazendo a minha atividade física com o produto, ele vai ter essa absorção. Finalizou, eu vou lá e passo mais um pouco, porque ele tem uma rentabilidade boa, e aí eu vou ter um resultado também muito melhor. Então, sempre dou essa indicação para o paciente. Passa antes da atividade física e depois. Além disso, claro, fazer a utilização do Celuchá, que ele vai auxiliar na parte de retenção hídrica, junto com o Beauty Slim, que vai ajudar na parte de gordura localizada dentro do seu processo de criolipólise. Então é isso, a criolipólise, né, é um toque de inovação que eleva os resultados em estética corporal. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora com a parte prática da nossa aula. E vamos dar início então ao nosso protocolo prático de criolipólise. Então vamos realizar agora a antisepsia do local com o nosso ativo fluido higienizante clorexidina. Então nós vamos borrifar diretamente no local. Borrifei no local, eu venho com a toalhinha e faço a higienização da região onde nós vamos realizar o processo de crio. E após a higienização, vamos utilizar o Slim Force sal amargo. Nós vamos promover então uma esfoliação. Perceba que a textura dele e a quantidade de produto que nós vamos utilizar. Por isso que o seu rendimento é grande. Aqui eu ainda peguei uma quantidade grande para que vocês possam observar, mas você pode pegar menos que isso. Perceba a textura, ele tem microgrânulos aqui e é um creme que, ao realizar o procedimento e a manobra no local do paciente, ele vai se dissolver e vai ter aí total absorção na região que vamos utilizar.
Lembrando que o local onde eu estou passando esse esfoliante, ele vai ter uma permeação, ele vai atingir aqui na célula de gordura e esse sal amargo, ele vai permear. Olha como ele espalha bem, ele é confortável para o nosso paciente também. E ao deslizar, você consegue sentir os pequenos grânulos que nós temos aqui na região. Quando você realiza o movimento com o sal amargo, você já pode fazer aqui manobras de deslizamento. A gente já pode fazer aqui o famoso trato intestinal, para que a gente tenha uma boa absorção desse produto nos locais onde nós vamos congelar. Perceba que são movimentos lentos, de bombeamento, ou seja, eu já estou fazendo a movimentação no momento dessa esfoliação de drenagem, porque ele vai ter essa ação também no meu paciente de já eliminar essa retenção por conta dos ativos presentes. Ao finalizar essa movimentação, eu espalhei todo o produto em todo o local, em toda a região. Perceba que eu não tenho uma vermelhidão no local, que é causado com outros tipos de esfoliantes, causando também uma irritabilidade, né? Nesse caso, nós não temos essa irritabilidade. O produto foi totalmente espalhado no local, percebo os pequenos grânulos e não vou precisar fazer a remoção desse produto. Agora, nós vamos vir com o Slim Force. Sem remover esse produto, vou borrifar no local. Aqui ele tem uma travinha de segurança. Borrifei esse ativo junto com o meu esfoliante e também vou espalhar nesse local. Agora, você pode iniciar as manobras de drenagem linfática no seu paciente, sempre iniciando o movimento do trato intestinal, fazendo todo esse caminho, fazendo o bombeamento e realizar aí a sua drenagem pré-crio no seu paciente. Então aqui eu estou levando ele para o axial e finalizar esse bombeamento aqui na axila. Pego aqui na lateral, faço os movimentos e levando abaixo e vou promovendo então essa massagem sem remover o meu esfoliante e potencializando com o ativo do nosso fluido 360. Nesse momento, aqueles pequenos grânulos que nós tínhamos antes, ele já foi totalmente absorvido e ele já permeou aqui no meu paciente, no local onde eu estou trabalhando. É confortável, ele não faz sujeira, não tem toda aquela meleca, né, aquela sujeira que nós temos com os outros tipos de esfoliantes que faz toda aquela sujeira aí na sua sala, na sua maca. Nesse caso, ele foi totalmente absorvido, os pequenos grânulos foram totalmente absorvidos. Não preciso remover esse produto, eu posso deixar ele aqui nesse local, ou então a gente pode potencializar ainda com outro creme, com outro ativo e finalizar aí a nossa manobra. Após iniciar então o protocolo e você já fez a indicação para o paciente com Beauty Slim e também com o seu Celluchá, vamos agora fazer o congelamento de célula de gordura no local onde nós já realizamos todas essas preparações. Então, aqui já estou com a pele devidamente higienizada do meu paciente. Ela já iniciou ali semanas seguintes com a sua parte de Celluchá, de Beauty Slim, e ela já está devidamente desinflamada, desinchada. Já fizemos aqui a sua drenagem, já utilizei todos aqueles ativos, então o local está preparado para receber agora o protocolo de crio. E para utilizar então o seu protocolo de criolipólise, nós vamos precisar de uma manta anticongelante que tenha o registro da Anvisa. Tomem muito cuidado com essas compras feitas aí em algumas plataformas na internet, porque você vai ter algumas ofertas com preços muito competitivos, porém essa manta ela pode não ter aí o registro de Anvisa. Isso é fundamental.
Quando eu retiro essa manta, eu espalho no local até para o meu paciente não ter aquele choque térmico, né, por conta do gelo. Perceba que ele tem bastante gel, bastante fluido anticongelante. E vou abrir e colocar essa manta no local onde eu vou fazer o congelamento. A manta ela tem que cobrir todo o local. Essa manta menorzinha, a gente pode utilizar ou para limpar a placa antes de colocar, ou então eu gosto de reforçar essa proteção na região de umbigo, né? Porque afinal de contas aqui é uma cicatriz, então a gente consegue reforçar. A manta ela é grossa, ela tem bastante gel anticongelante, e é isso que vai proteger o meu paciente, que vai proteger a pele do meu paciente em contato com a placa de gelo, que já está ali preparada a menos 5 graus. Que essa máquina é essa temperatura que nós vamos trabalhar. Perceba que ela está cobrindo todo o local, todo o abdômen do meu paciente. Sobrou a manta para fora. Eu posso tanto dobrá-la, não tem problema, e fazer uma sobreposição. Espalhei. Vou pegar ali a minha embalagem, que ela tem mais um pouquinho de gel. Eu vou jogar, que isso também vai fazer aí uma barreira de proteção e hidratação, porque essa manta, esse gel anticongelante, ela tem aqui ativos para proteger e manter hidratado e não ressecar o local de congelamento. Agora eu vou passar um plástico filme em cima e aí sim a gente vai colocar as placas. Esse plástico filme, ele não é para a sua placa não escorregar, ela tem um papel fundamental. Ao colocar o plástico filme depois de colocar a sua manta no local de congelamento, nós vamos estar protegendo a manta, o gel anticongelante em contato com a água, que é do gelo. Esse gelo em contato com a manta diretamente, isso daqui ó, vai se transformar em água. E isso pode tirar boa parte da proteção da região onde eu estou realizando o congelamento. Portanto, antes de colocar a placa no seu paciente, nós vamos colocar então o plástico filme para proteger esse local e proteger e manter íntegro todo o gel anticongelante. Esse plástico filme é fácil de você encontrar e aí nós vamos proteger esse local. E aí sim eu vou colocar a placa na região onde eu vou congelar. Eu desligo a minha máquina antes de realizar o congelamento, eu já deixei ela calibrada para que quando meu paciente chegasse aqui, ele já estivesse devidamente calibrado. Mas antes de colocar essa placa, eu desligo para tirar essa camada de gelo, ó, uma camada mesmo de gelo. E agora nós vamos fazer a colocação das placas na região a ser tratada e congelada. Coloquei a primeira placa, vou passar aqui a minha faixa. E vou pegar a outra placa para completar a região de congelamento. Lembra que eu falei que a gente vai ter aí tamanhos diferentes de placa, locais diferentes para poder trabalhar? Então, nesse caso, nessa paciente, cabem 2 placas. Dependendo do local, do tamanho, da região que nós vamos tratar, vai caber mais placas. Então, eu poderia, por exemplo, trabalhar outra área, outra região nessa minha paciente, enquanto eu estou congelando a região do abdômen. E agora que eu acoplei as placas, eu vou fechar e fixar com a faixa. Ela está exatamente onde nós realizamos a sua pré-crio, onde eu fiz o movimento de drenagem. Eu já utilizei aqui os produtos antes de realizar a crio e aqui ela vai ficar dentro do tempo que foi cronometrado e calculado para essa paciente. E vamos aguardar e vocês vão observar como que vai ficar esse local ao finalizar o processo de crio, como que fica a coloração e quais são os movimentos corretos que eu devo utilizar e, claro, qual ativo que eu devo passar para potencializar essa minha criolipólise. E agora eu vou fazer uma demonstração para vocês como identificar se o seu paciente tem a famosa urticária de frio ou alergia ao frio. Lembra que eu comentei na contraindicação?
Então, nesse caso, eu deixei então um pouco a criolipólise no local, eu vou retirar a placa e vou verificar se ele me apresenta uma alergia ao frio. Como que a gente vai identificar? Essa vermelhidão que está aqui é totalmente normal por conta da falta de oxigenação nesse local do congelamento. E se ela tivesse alergia, essa vermelhidão ela não estaria uniforme e no entorno, aqui na borda, ela estaria levantada. A gente ia ter como se fosse pequenas petequias ou simplesmente aquele aspecto de alergia mesmo. A gente teria um bordão aqui em torno. Então, aqui ele está totalmente uniforme, esse congelamento. Nós podemos deixar, então, os 30 minutos ele nesta posição. E agora que eu aproveitei para verificar como estava, se está tudo ok, eu vou mudar agora a posição da minha placa para que eu possa, de fato, blindar e fechar todo esse local e ter aí um aproveitamento e uma redução muito mais lapidada. Vou retornar a minha manta, ela continua aqui com o plástico filme e inicialmente nós estávamos com a placa nesta posição. Agora eu vou mudar a posição da minha placa e posso colocá-la assim e dar continuidade ao congelamento. Chegamos ao final da aplicação da nossa criolipólise. O que eu recomendo? Faça o desligamento da sua máquina antes, alguns minutinhos antes. Aguarda aí pelo menos de 1 a 2 minutos e aí sim você remove as placas. Porque em alguns casos, se você desliga a máquina e já retira essa placa muito rápido, pode acontecer aqui algum dano tecidual no seu paciente e ele pode relatar dor no local, por conta do retorno da oxigenação muito rápido no local. Então, tomem cuidado com isso, é mais um macete, mais uma dica aí para que você leve para o seu espaço e para a sua clínica. Desliga a máquina uns minutinhos antes, deixa a placa aqui no local e aí sim a gente começa a remover de forma lenta e com cuidado. Vou retirar então as faixas. E vou retirar a primeira placa e a gente vai ver como que ficou esse local de congelamento e o que é uma vermelhidão esperada e é diferente de uma lesão nesse tecido. Observe agora a coloração e o local onde nós fizemos o congelamento. Lembrando que no início as placas estavam nessa posição. Depois eu mudei e coloquei as placas vertical, para que eu consiga congelar todo esse local e tenha um resultado muito mais satisfatório. Aqui, nesse momento, o que nós vamos realizar de manobra? Massagem, como se fosse drenagem. Por quê? Alguns pacientes podem sim apresentar uma leve sensibilidade no local logo após remover essa placa e a gente não pode iniciar com uma massagem vigorosa para proteger aqui esse tecido e não causar nenhum tipo de lesão. Perceba que a coloração, essa vermelhidão, ela vai melhorando conforme eu vou fazendo essa manobra. E vou perguntar para o meu paciente o que ele está sentindo. Está sentindo algum desconforto? Não, só dolorido na parte de baixo. Na parte de baixo, uma sensação como se você tivesse tido uma pancada, né? Isso, mas bem leve. Só quando a gente faz o toque também, né? Mas, assim, ó, essa movimentação e você sente esse leve desconforto. Não tanto, só mais aqui no canto. Isso é normal também, tá bom? Lembra que aqueles processos pós-crio que o paciente pode sentir, inchaço, vermelhidão e uma leve sensibilidade, isso é momentâneo e pode durar essa sensibilidade no toque. Quando ele tá parado, ela não tá sentindo, tá dormente, né? Apenas assim. Mas no decorrer da semana, se ela sentir essa sensibilidade ao toque, por exemplo, com essa movimentação, isso é normal e é esperado. O que ele não pode sentir é dor intensa e aqui não pode estar roxo, tá? Então o tecido está totalmente íntegro. Agora imagina se eu finalizo esse processo e venho com uma massagem vigorosa. Ela já estava sentindo dor, eu vou causar mais inchaço nesse local e ainda vou ter rompimento de membrana na região. Então, nós vamos realizando, ó, eu estou utilizando toda a minha mão, para que o calor da minha mão já seja o suficiente
para devolver aí a oxigenação nesse local. E a gente já vai percebendo em alguns pontos a volta da oxigenação e a coloração. Tranquilo? Já tá aliviando. Isso faz com que o paciente sinta alívio no processo pós-crio, eu devolvo a oxigenação e eu também possa identificar possíveis lesões ou algo que possa ter causado alguma intercorrência pós-crio. Então, se no meu toque ele não está sentindo nenhum outro tipo de desconforto, além dessa sensibilidade local, tá tudo normal. Então, meu paciente ele vai para casa com total segurança e eu sei que qualquer coisa que venha acontecer depois não tem nada relacionado com o seu protocolo de criolipólise, porque eu estou vendo que está íntegro, coloração está ok, eu já estou aliviando esse inchaço que vai acontecer no meu paciente com essa leve drenagem e já estou aproveitando o gel anticongelante que está aqui. Agora eu vou higienizar e vou mostrar para vocês qual é a escolha correta de ativo para poder mandar esse paciente para casa e ter aí o seu resultado com criolipólise. Ao finalizar o processo de congelamento do seu paciente, já fiz toda a massagem drenante no local para devolver a oxigenação nessa região. Eu posso agora mandar o meu paciente com o produto do nosso Slim Force 360 para potencializar esse resultado. Eu vou espalhar uma pequena quantidade. Isso vai facilitar a permeação desse ativo e ele vai para casa e vai fazer uso agora do seu home care também, porque eu também vou indicar esse fluido 360 para que ele dê continuidade em casa e aguarde agora o seu resultado final em até 90 dias. E essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e quais foram as dicas fundamentais que vocês também vão implementar agora aí no seu espaço.